para a palavra. 1 Samuel capítulo 17, tá bom? Uma palavra bem conhecida dos irmãos. Quero agradecer a Deus porque lá na Praia Grande nós fizemos agora 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Então todos os dias nós estávamos na igreja a partir das 8 horas da noite, fazendo um período de oração e depois estudando a palavra. Aí nós fomos estudar a carta aos Hebreus, porque o tema do nosso ministério esse ano é fidelidade de Deus, né? Hebreus 13, versículo 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Então nós fomos estudar, e aí nós só conseguimos estudar 3 capítulos em 12 dias, muito bacana, 13 capítulos, 12 dias para estudar só 3 capítulos, e aí nós conseguimos. E aí os meus amigos aqui, meus irmãos, minha esposa também sempre falou isso, eles falaram assim para mim: bispo, por que a gente não grava e não coloca na internet e tal? Nós gravamos, está lá no YouTube, tá bom? Está no meu canal lá, se você quiser depois ver, acompanhar. Como é que é o canal? Irmão Felipe, é isso? É isso? Irmão Felipe, está lá. Gustavo, que é o cara da mídia, né? E aí ele fez bonitinho, fez legal lá. É bem bacana, irmãos. E aí a gente vai agora, semana que vem, voltar a gravar o capítulo 4, 5, até o 13, tá bom? Nós estamos lá explicando versículo por versículo. Se você for ver e analisar, você vai ver que tem muita riqueza. O presbítero Fernando, a diaconisa Edna, os irmãos tudo que participaram, os irmãos ficaram maravilhados com tanta coisa boa que Deus tem nos agraciado e nos concedido, tá bom? Eu vou dizer para você uma coisa, desde quando eu cheguei aqui eu tenho sentido a presença de Deus bem forte aqui, e eu vou falar para você, Deus vai fazer coisas maravilhosas hoje, em nome de Jesus. Você vai ouvir coisas que você nunca ouviu. Deus vai fazer coisas que você nunca presenciou, nunca viveu, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 1. Tem 58 versículos esse capítulo. Logicamente que a gente não vamos ler todos, mas a gente vai ler alguns. Os filisteus se ajuntaram em seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Acamparam-se entre Socó e Azeca, do termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial do filisteu um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como de um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: para que saiais a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolha dentre vós um homem que desce a mim, e se ele pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos o pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito.
versículo de número 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentando-se por 40 dias. Deixa sua Bíblia aberta aí, por favor, tá bom? Curva a sua cabeça. Pai Celestial, queremos te agradecer. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado por estarmos aqui. Pai, fala conosco agora de uma forma tão clara, concisa, de uma forma especial. Que a Tua palavra não venha atingir apenas nossas emoções, mas sim a nossa consciência. Senhor, para que possamos sair daqui diferentes. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Fala conosco, em nome poderoso de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmão. Vou falar igual o pastor Santo. Senta dando glória. Olha, irmãos, se nós observarmos o versículo de número 1 desse capítulo, diz que os filisteus se ajuntaram nos seus arraiais para a guerra. Olha só que interessante isso. O que acontece? Por que os filisteus se ajuntaram então para guerrear contra Israel? Aqui aconteceu esse episódio deles se ajuntarem, deles se reunirem para ir pelejar contra Israel, porque Samuel havia abandonado Saul. Saul estava com os dias contados para acabar o seu reinado. Eram os últimos dias de Saul. Ele não tinha mais tempo para fazer mais nada no seu reinado. Aqui eram os últimos dias dele, porque vai acontecer a transição entre o reinado de Saul e o reinado de Davi. Então, pelo fato de Deus já ter rejeitado Saul, e o profeta Samuel também já tinha rejeitado Saul, olha o que acontece. Os filisteus, inimigos do povo de Deus, se ajuntam agora, se reúnem agora para vir contra o povo de Deus. Percebe? Aqui a gente abre um parênteses e tiramos uma lição aqui. Olha, o diabo nunca tem pressa em nos atacar. Sabe por quê? Porque ele espera a gente baixar a guarda. Ele espera acontecer alguma coisa de ruim conosco, para ele reunir o seu exército e vir contra nós, para poder nos atacar, para poder nos afrontar. Ele não tem pressa. Não adianta a gente pensar, hoje nós estamos bem, louvado seja Deus por isso. Mas amanhã como que a gente tem que estar? Bem também. A gente tem que estar bem sempre, porque ele nunca vai brincar. Ele só está esperando, irmãos, a gente baixar a guarda, para ele poder fazer o quê? Reunir o seu exército e vir com força para destruir a nossa vida. Mas louvado seja Deus, sempre dá uma saída, sempre dá um escape. O que vai acontecer? Diz a Bíblia que ele ajunta o seu exército com seus homens, e agora ele se acampa na montanha de um lado e começa então a afrontar a Israel. Aí o que acontece? Israel se acampa do outro lado da montanha. Versículo 3 e 4 diz que só um vale que separa um exército de outro exército. Percebe, irmãos, que até esse momento não existe luta, não existe batalha, não existe guerra. Um está de um lado da montanha e o outro está do outro lado da montanha, e o vale está no meio, separando um do outro. Não tem briga, não tem luta. Ninguém ainda disse, vem, eu vou. Não. Um está parado, o outro está do outro lado do vale, parado também. E o vale está no meio, separando um do outro. O que você
quer dizer, bispo, com isso? Não há conexão nenhuma com aquele que serve a Deus, com aquele que serve o mundo. Não há conexão, não há ligamento, não há juntamento, não há, irmão. Você é desse lado, o povo do mundo é do outro lado. E por que então se ajuntar com o povo do mundo? Não há conexão. Um tem que ficar separado do outro. As pessoas, o evangelho de hoje em dia, as pessoas estão mais, os crentes estão mais com o perfil, com a forma mundana, do que com o perfil de um cristão. Sabe por que está acontecendo? Porque eles estão fazendo conexão. Não pode haver conexão. Entendeu? Eu sou de um lado, o mundo é do outro. Eu sou aqui, santificado. O pecado está do outro lado. Eu sirvo a Deus, Ele serve a Baal. Eu adoro o Senhor, Ele adora os ídolos. Eu exalto Deus Todo-Poderoso. Eles fazem outras coisas. Eu me santifico, eles vão se prostituir. Eu não quero isso para minha família. Eles querem destruição para sua família. Não há conexão. Tiago escreve capítulo 4, versículo 4. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se você quer se constituir amigo de Deus, então você precisa ser inimigo do mundo. Você não pode ser amigo do mundo e querer ser amigo de Deus. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Ou eu sou, ou eu não sou, para a glória de Deus. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Diz que a Bíblia Sagrada diz que se apresenta um homem cujo nome dele é Golias de Gade. Um homem, diz o Flávio José, que o Golias tinha 2,90 metros de altura. Castela, tu que é o nosso engenheiro, daqui até aqui tem o que, mais ou menos? 3 metros? 3? Imagina, irmão, se diante de um cara desse tamanho, que é isso? Todo o poder. Golias era um filisteu por excelência. Todo o poder do filisteu estava personificado em Golias. Golias era a imagem do espírito maligno, de uma forma interna e externa. Diz em Apocalipse que o dragão é a imagem do diabo. Percebe? Abra sua Bíblia agora em Josué capítulo 11, por favor. Josué 11, 22. Olha só. Tudo que se refere a Golias, como ele diz aqui, sempre vai começar com o número 6 na frente, gente. 6 côvados de altura, 6 ciclos. Percebe? O número da besta e o número do homem. Percebe isso? Percebem isso? Sempre vai começar com o número 6. Tá? Olha aqui, ó. Presta atenção. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente de resto em Gaza e em Gate e em Asdote. Abra lá de novo. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 4.
Então subiu do arraial dos filisteus um guerreiro, cujo nome era Golias Israel agora está sofrendo a perseguição desse gigante, desse Golias. Por quê, irmãos? Porque lá atrás, quando Josué acabou com os anaquins, com os gigantes que tinha, Josué ainda deixou os descendentes de Gade. Então esses descendentes de Gade agora tem esse homem chamado Golias, o guerreiro. Você entendeu? Não, né? Eu vou te explicar. Sabe o que acontece? Tudo que a gente está sofrendo hoje, tudo que você está sofrendo hoje, tudo que você está passando hoje, sabe o que é? Não é culpa de Deus, não é culpa de ninguém, é culpa nossa, que não cortamos o mal pela raiz lá atrás. Se você corta o mal pela raiz, você não sofre depois lá na frente, como eles deixaram os filhos de Gade, a descendência, se procriar. Agora tem um Golias para enfrentar. Se corta o mal pela raiz, você não sofre lá na frente depois. Ah, pastor, que prova, pastor, que luta que eu estou passando, que coisa que eu estou enfrentando. Pastor, tu não sabe como é que está a minha vida financeira. Cortou o mal pela raiz lá atrás? Se eu corto o mal pela raiz lá atrás, eu não sofro aqui depois. Pelo fato deles não ter feito isso, agora Israel está sofrendo, porque agora tem um gigante contra eles. Diga para o seu irmão, corte o mal pela raiz. Está difícil financeiro, sabe como é cortar o mal pela raiz? Quebra o cartão de crédito. Aleluia, aleluia. Corta o mal pela raiz, irmão. Corta o mal pela raiz para não sofrer depois. Porque se a gente não corta, se a gente deixa, a gente sofre lá na frente depois. Você sabia o que aconteceu lá com o Esther e com o Ramã? Sabe o que aconteceu? É que quando Deus pediu para Saul matar todos os amalequitas, Saul foi e deixou o rei o Agag, Saul deixou vivo. Aí eles começaram a se procriar. Lá na frente o Ramã agora faz um decreto para acabar com o povo judeu. E aí está todo mundo desesperado, não sabendo o que fazer. Por quê? Porque o Saul não cortou o mal pela raiz lá atrás. Quando a gente corta o mal pela raiz, irmão, a gente não sofre depois. Entendeu? A culpa não é de Deus. A culpa não é dos outros. A culpa é nossa que não tomei atitude. A culpa é nossa que foi omisso. A culpa é nossa que não falamos nada. A culpa é nossa que, sabe, irmãos, ficamos de mãos atadas. Está vendo a situação, está vendo o problema, sabe que precisa resolver aquilo, mas, não. Deixa assim, eu não quero confusão, eu quero paz, entendeu? Eu não quero me estressar muito, eu não quero tal. Aí a gente não corta o mal pela raiz. Corta o mal, não sofra lá na frente. Amém? Diz a Bíblia então que se apresenta esse homem, esse guerreiro, né? De Gade. Ele diz assim: olha, vocês não são servos de Saul? Olha o que ele diz para Israel. Olha o que ele diz. Vocês não são servos de Israel? Ou servos de Saul? Israel. Quando ele diz essa palavra, ele está dizendo não qualquer coisa. Ele não está dizendo uma palavra simples. Ele está olhando para Israel e não está respeitando o Deus que há em Israel. Vocês não são servos de Saul? Tipo assim, um rei falecido, um rei desprezado, um rei que não dá mais em nada, um rei. Ele está dizendo isso. Vocês não são servos dele?
Olha, irmão, se tem uma coisa que nós devemos tomar o devido cuidado, é com a incredulidade. A incredulidade faz a gente ela impede da gente olhar muito mais do que os nossos olhos possam perceber. Você não consegue enxergar à frente, porque a gente às vezes fica incrédulo, até para acreditar naquilo que Deus é poderoso para fazer na nossa vida. Você viu que o pai chegou diante de Jesus com o seu filho e disse para Jesus assim: Jesus, eu preciso que tu faça uma obra na minha vida. O que foi? Ajuda-me na minha incredulidade. Eu estou incrédulo demais. Eu não estou confiando mais que o Senhor é poderoso para fazer alguma coisa e libertar, ressuscitar, transformar o meu filho. Quando o Golias ele olha para Israel e chama Israel de servos de Saul, a incredulidade é tão grande dele que ele não está olhando o Deus poderoso que é Israel. Irmãos, quantas coisas que Deus já tinha feito em favor de Israel. Será que ele não ouviu nenhuma história? Ele tinha presenciado o que Jonatas fez com o exército dos filisteus, destruído o exército dos filisteus quase inteiro. Será que isso não era o suficiente para ele poder respeitar o exército de Israel? Não, porque a incredulidade, quando toma conta do coração de um ser humano, irmão, é terrível. É terrível quando a incredulidade toma conta do coração do ser humano. Não deixe o teu coração ficar incrédulo. Deus continua o mesmo. Ele continua operando. Ele continua fazendo milagre. Ele continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Não deixe o teu coração incrédulo. Não fique pensando que quando o presbítero sobe aqui para trazer a palavra, o Joel, é o Joel falando. Não, é Deus falando. Acredite que é Deus que está falando com você, para você tomar posse da palavra e sair daqui vitorioso. Se você deixar o seu coração incrédulo, o Valdo vai dar uma saudação, você vai dizer assim: esse cara está fora. O presbítero Levi vai falar uma palavra, você vai dizer assim: que nada. Não deixe o seu coração ficar incrédulo de jeito nenhum. Não deixe, quando você vir subir no altar, entregar a tua oferta, o teu sacrifício para Deus, e não haja mais temor no teu coração, não haja mais referência diante de Deus, não haja mais respeito com as coisas do Senhor. Você faz no automático, eu faço no automático. Não, meu coração não pode ficar incrédulo. Existe um Deus dessa nação, existe um Deus dessa igreja, existe um Deus de Israel que está aqui com a gente. A incredulidade rejeita as histórias de vitória que já aconteceram. Entendeu? Nosso coração vai ficando tão incrédulo que a gente vai até rejeitando as histórias que Deus já fez na nossa vida. Vou pontuar para você. 2019, Deus operou um grande milagre na minha vida. 2020, Deus também operou. 2021 também. 2022 também. 2023 também. Mais 2 infartos e Ele operou. 2024 está me dando saúde. Está dando saúde para minha esposa. Está operando milagres para a glória de Deus. Nunca se esqueça. Nunca deixe o seu coração incrédulo. Porque senão você vai rejeitar a tudo aquela história que Deus já fez na sua vida. Você lembra que, minha irmã, antes de você bariatricar, Deus já tinha te abençoado poderosamente. Antes de você ter carro, Deus já tinha te abençoado. Antes de você ter casa, Deus já tinha te abençoado. Posso deixar meu coração incrédulo? De
jeito nenhum. Não. O coração precisa estar agradecido ao Senhor Deus. Para dizer para Ele: Senhor, obrigado, Pai. Eu te exalto, eu te louvo, eu te glorifico. Eu te dou graças por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que tu és, por tuas maravilhas, por tua bondade, por tua misericórdia, pelo teu amor, por essa porta aberta, por essa casa, por esses obreiros, pela pastora daqui nessa casa, por tudo que o Senhor tem operado, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Senhor, eu quero te dar graças nessa noite. Senhor, eu quero te bendizer nessa noite, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Não deixe, meu irmão, o teu coração incrédulo para nada. Não show incredulidade, manda embora incredulidade. Teu coração precisa ser agradecido. Aleluia. Aleluia. Olha, capítulo 17, versículo de número 11. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Irmãos, eu fiquei chocado aqui com uma coisa, estudando esse texto. Eu fiquei perguntando, por que Saul não luta contra Golias? Quem sabe me responder? Por que ele não luta contra Golias? Por que ele não luta contra Golias? Deus não acredita. Por que Deus não luta contra Golias? Saul não luta contra Golias? Por que Saul não luta contra Golias? Espírito Santo, por que o Saul não luta contra o Golias, o gigante que está afrontando Israel? Grave essa revelação para você. Porque Saul é a imagem do anticristo. Ele é a imagem do catolicismo. Por quê? Porque o Golias representa o pecado. E o catolicismo diz que agora, na união de um homem com homem, eles podem abençoar. O Saul não se opõe ao Golias, mas se opõe ao Davi, entende? Ele é o símbolo do anticristo. Ele não vai lutar contra o pecado, ele não vai lutar contra o mal, ele não vai dizer que está errado, ele está com medo, ele se junta. Entende? Pastor, a Igreja Católica disse isso agora, que eles vão abençoar a união de uma mulher com uma mulher, vão abençoar agora a união de um homem com um homem. Como é que pode isso? Aonde que vai parar, gente, as coisas? Gente, o que vai acontecer daqui a alguns anos? A gente fica chocado, espantado com isso, mas não tem problema. Por que, pastor, que não tem problema? Porque mesmo que Saul não lute contra o Golias, não vá contra o pecado, não vai contra o mal, não vai contra a impiedade, não tem problema nenhum. Por que não tem problema? Porque Deus sempre vai levantar um Davi para ir de contra Saul e para ir de contra Golias, e que esse Davi seja eu e você seja um Davi na sua escola, você seja um Davi na sua faculdade, você seja um Davi no seu trabalho. Para quê? Para se posicionar e dizer: eu sou contra isso,
Isso não é vontade de Deus, isso não agrada a Deus. Deus ama sim o pecador, mas Deus não tem compromisso com o pecado. Ninguém pode abençoar a união de dois homens, de duas mulheres. Isso é pecado, isso está errado. Deus sempre vai levantar um Davi nessa geração. Não luta, não luta. Pode ver, irmãos, ele não luta. Ele se esquiva daqui, se esquiva de lá, ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele está com medo, ele foge, ele diz, meu Deus, estou apavorado, ai, é um gigante, é tal, mas ele não luta, pô. Guarde os seus princípios, guarde aquilo que você aprendeu com Deus, guarde aquilo que você aprendeu com a palavra. Guarde aquilo que Deus te deu, que sua mãe te ensinou, que o seu pai te ensinou. Guarde isso, porque você vai levar isso para o resto da sua vida. Ainda que algumas pessoas queiram enfiar isso de goela abaixo, você sempre vai ter a sua posição. Eu não sou contra isso, eu não sou a favor disso, eu sou contra o pecado. Versículo 12. Davi era filho de um homem frateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era este homem já velho, adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos, que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, segundo Abinadab, terceiro Samá. Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Irmãos, a gente percebe agora que o Saul pega os 3 irmãos, os de guerra de Davi, e leva para ir para o campo de batalha. Diz a palavra de Deus que o Davi, ele ia e voltava. Se você não sabe, para chegar ao campo de batalha de onde Davi estava era 14 quilômetros. Chão, né? Ele ia e voltava, ficava lá no lugar da onde ele estava para apacentar as ovelhas do seu pai, cuidando, zelando por elas, tendo todo o carinho, todo o cuidado que um pastor tem pelas suas ovelhas. Diz a palavra de Deus que um homem leva a notícia para Saul e diz assim: Saul, tem um jovenzinho lá, que ele veio trazer um marmitex para os irmãos dele, e ele se dispôs à batalha. Estava com a mochila do iFood, ele levou uma marmita e deixou lá para os irmãos. E o que acontece? Ele se dispôs à batalha para lutar contra o Golias. E aí o Saul diz assim: então chama ele. Quando foram procurar Davi, Davi estava lá no mesmo lugar. Que lugar é esse, pastor? Davi estava no mesmo lugar de sempre, no mesmo lugar da sua rotina. Davi não estava em outro lugar, Davi estava no mesmo. Que lugar que tu está, Davi? Dona Jesus Cristo vive ainda, pô. Se eu for te procurar lá, Davi, eu vou te achar, vai me achar, porque eu estou lá no meio das ovelhas. Quando foram procurar o Davi para enfrentar o Golias, ele estava no mesmo lugar.
Quando Samuel entrou na casa de Jessé para ungir Davi rei, Davi estava onde? No mesmo lugar. Quando Deus chamou Davi para ser rei de Israel, Davi estava onde? No mesmo lugar, cuidando das ovelhas. Sabe por que você não foi ungido ainda? Sabe por que você não foi chamado ainda para uma batalha espiritual? Sabe por que você ainda não foi um líder? Sabe por quê? Porque quando Deus manda alguém, ou quando Deus vai te procurar, você não está mais no mesmo lugar. Aonde? Na minha oração diária que eu faço todos os dias, no meu devocional, no meu cantinho com Deus, na minha vida reclusa com Ele. Quando Deus te procura, Ele não te vê mais. Quando Deus me procura, cadê Ele? Eu não estou mais no mesmo lugar. Deus não pode entregar ministério para quem é inconstante. Deus não pode entregar uma liderança para quem uma hora está aqui e outra hora está em outro lugar. Deus não pode entregar nada para a pessoa que, sabe, faz as coisas de qualquer jeito. Deus vai entregar coisas grandes. Aleluia. Deus vai entregar coisas sobrenaturais para pessoas que permanecem no mesmo. O que eu sou? Não, eu sou itinerante. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou lá, 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 outra hora eu estou lá. Quer procurar o pastor Felipe? Onde ele está? Ah, deve estar agora na Bahia, deve estar não sabe, onde o Judas perdeu a bota. Não! O pastor Felipe está na Praia Grande, o Joel está em São Vicente, o Levi está em São Vicente, a pastora Márcia está na Praia Grande. Aonde você procurar, você vai encontrar, porque eles estão lá, no mesmo lugar de sempre, no meio das ovelhas. No meio das ovelhas. Davi não tem costume de ficar em um lugar, de ficar em outro, de ir para cá, de ir para lá. Davi. Onde tu está, Davi? Eu continuo na minha oração. Quantos minutos tu ora, Davi? Continuo com a minha meia hora por dia, mas eu estou orando. Continuo com meus 10 minutos, mas estou no mesmo lugar. Continuo com 30 minutos, mas eu estou no mesmo lugar. Continuo com 5 minutos, mas estou no mesmo lugar. Pode procurar ele, presbítero. Procura ele que tu vai encontrar ele. Será que eu vou encontrar? Rapaz, estou falando para tu, vai lá para tu ver. Quando o servo chega lá, Davi está onde? Onde Davi está? Repita comigo. No mesmo lugar. Diga, no mesmo lugar. Então, por que você saiu da oração? Por que você saiu do estudo da palavra? Por que você saiu da comunhão com o Espírito Santo? Por que você não jejua mais? Deus está dizendo: eu vou voltar a te procurar. Eu vou voltar. Eu vou enviar alguém lá naquele lugar. E quando chegar lá, eu quero te encontrar de novo. No mesmo lugar de sempre, na mesma rotina diária, no mesmo trabalho diário. O que você está fazendo, Davi? Estou apacentando ovelha. O que você está fazendo? Apacentando ovelha. O que você está fazendo? Sabe o que aconteceu? Do dia que Davi foi ungido, para acontecer essa batalha aqui, 8 anos se passaram. 8 anos. 8 anos. Davi foi ungido. É um ungidão agora de Israel. Rapaz. Mas, antes de eu chegar em Jerusalém, eu vou continuar aqui, no mesmo lugar, por 8 anos, fazendo as mesmas coisas. Durante 8 anos. O que está fazendo, Davi? Não está fazendo de nada diferente, não. Estou cuidando das ovelhas. Estou cuidando das ovelhas. Estou cuidando das ovelhas. Estou cuidando das ovelhas. Estou cuidando das ovelhas.
Estou cuidando. Vem um urso, eu cuido das ovelhas. Vem um leão, eu cuido das ovelhas. Olha, irmão, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Não vem o urso e o leão junto. Primeiro vem o urso, depois vem o leão, depois vem o Golias, depois vem o Saul. Uma fase de cada vez, um propósito de cada vez. Deus não vai mandar urso e leão para te afrontar de uma vez só, porque vai acabar contigo. Sabe por quê? Porque existem fases na nossa vida. Porque quando se luta com urso, não se luta com pedras. Não mata urso com pedras. Não mata leão com pedras. Mata urso e mata leão com espada. É com espada. Sabe o que Deus está dizendo? Para cada fase, para cada estágio, Deus dá uma estratégia de guerra para a gente vencer a batalha que nós estamos enfrentando. Ah, veio o urso, o leão. Mentira. É o urso, depois o leão. Repita comigo: urso, leão, Golias e Saul. Segura para você. Deus prepara o urso. Deus prepara o urso para levar Davi até o leão. Deus prepara o leão para levar Davi até o Golias. Deus prepara o Golias para levar Saul, para levar Davi até Saul. Deus prepara Saul para levar Davi até o trono. O que você quer dizer com isso, pastor? Quanto maior for o teu grau de dificuldade, é um sinal que Deus está te levando para o caminho certo, para onde Ele vai te exaltar, para onde Ele vai, sabe, abençoar a tua vida poderosamente. Você não pode ver o urso e dizer, vou voltar para trás. Não, o urso é um preparo para o leão é um preparo para o Golias, o Golias é um preparo para o Saul, e o Saul é um preparo para Israel, para o trono, para a glória, para onde Deus quer te colocar. O que acontece com a gente quando o urso vem? A gente diz assim, puxa, não aguento mais, eu lutei pra caramba, meu. Olha, foi uma você não sabe o que eu passei para sair daquela provação. Calma, vai vir o leão ainda. Quando chegar o leão, não é hora de você desistir. Davi recrutou alguns homens em Israel e disse que eram os homens do seu exército. Tinha um homem chamado Benaia. Benaia lutou com o urso numa cova no dia de neve, diz a Bíblia. Lutou com um leão, diz a Bíblia. Ele lutou com um leão no dia de neve na cova. Existem oportunidades na nossa vida. Existem oportunidades na nossa vida que elas vêm disfarçadas de leão. Ou a gente luta e traz a pele dele, pendura depois, ou a gente é devorado por ele. Existem oportunidades na nossa vida que elas vêm disfarçadas de leão. Se você correr, você é um cara fraco, você é uma mulher fraca. Se você ficar, Deus te dá graça, te dá força. Você vence o leão, arranca a pele dele e pendura depois para todo Israel ver que você é pequeno aos olhos da nação, mas é grande diante de Deus. Presta atenção nisso. Eu sei que Deus está falando com você aqui nessa noite. Eu sei disso. Eu sei qual é a fase que você está enfrentando. Se é a do urso, se é a fase do leão, se
Essa é a fase do Golias. Vai ter a fase do Saul ainda. Sabe quem é o Saul? São os seus parentes. Vai chegar. Mas também vai chegar Israel, Jerusalém. Vai chegar Jerusalém. Vai chegar o lugar onde Deus preparou para você. E quando você chegar lá, você vai levar consigo a cabeça do gigante. E você vai dizer assim: olha, o Senhor me deu a vitória. O Senhor foi comigo em todas as batalhas que eu enfrentei. Ele estava comigo quando eu enfrentei o urso, quando eu enfrentei leão, quando eu enfrentei Golias, quando eu enfrentei Saul. Ele estava comigo em todas essas fases. Versículo 20. Eu vou terminar. Vocês aguentam mais um pouquinho ainda? Aguenta, gente. Hoje eu já saturei já. Aguenta mesmo? É sério, estou falando sério. Senão eu paro por aqui. A gente vai embora Versículo 20. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda, repita assim, a um guarda, e entregou-os para Jessé, a um guarda, e carregou, e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. Davi vai, por ordem do pai, levar a marmita para os seus irmãos e o queijo lá para o guarda, né? Quando Davi chega lá, ele começa a ouvir o barulho que está, uma barulhada danada. O psicológico de Saul já está totalmente destruído. Saul não tem saúde mental. Quando ele ouve aquele barulho, que vai começar a guerra, já era. E Davi ouve tudo aquilo e fica de boa. Vamos falar na nossa linguagem, fica de boa, Davi. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Barulho, ele só impressiona quem não sabe nada de batalha. Quem sabe o que é batalha pode estar ouvindo o barulho que for, nunca vai deixar afetar o seu psicológico, nunca vai deixar atingir a sua saúde mental. Olha, o bom filósofo John escreveu: cuide dos seus pensamentos, porque eles se tornarão suas ações. Guarde as suas ações, porque elas se tornarão seus hábitos. Cuide dos seus hábitos, porque eles se transformarão no seu caráter. Cuide do seu caráter, porque eles se transformarão no seu destino. Vou repetir de novo. Guarde os seus pensamentos, porque eles se tornarão suas ações. Cuide das suas ações, porque elas se tornarão os seus hábitos. Cuide dos seus hábitos, porque eles se transformarão no seu caráter. Cuide do seu caráter, porque eles se transformarão no seu destino. O que a Bíblia mais diz é para a gente guardar nossa mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisso pensai, se há alguma virtude, se há algum, guarde isso no seu pensamento. Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas que são de cima, se você já ressuscitou com Cristo, então pense nas coisas que são do alto. Saúde mental. O que mais tem atingido o povo de Deus hoje é isso.
não tem mais saúde mental para resistir às batalhas, para resistir os confrontos, para resistir às agruras do mal. Não tem mais saúde mental. Parece que o povo perdeu a mente. Meu irmão, a nossa mente é mente de Cristo, é mente que precisa pensar nas coisas que são de cima. Você não vai morrer, ninguém vai roubar a tua casa, Deus vai te guardar. A palavra de Deus diz que é Deus que guarda. Se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Quando Saul vê aquele barulho, ouve, ele diz assim: ixi, já era, perdendo. Davi chegou aqui. Beleza. Não sei o que é batalha. Barulho não me assusta. O que você está ouvindo, irmão? Quem que você está ouvindo? Golias? Ou você está ouvindo o teu Deus, o Deus de Israel? Quem que você está ouvindo? Quem que você está ouvindo? Estou sem cabeça, sabe? As pessoas dizem: ai, estou tão sem cabeça. Sem cabeça por quê? Cortaram ela? Estou consciente. Eu sei que isso daqui é batalha. Eu sei que isso daqui é guerra. Eu sei que quem está se opondo contra mim é o mal. Eu vou me levantar em Deus, eu vou buscar o Senhor. Deus vai me abençoar, vai me dar vitória, para a glória do nome de Jesus. Acabou, irmão. Davi chega no campo de batalha, entrega a marmita, entrega o queijo. Olha o irmão mais velho: o que tu está fazendo aqui, seu curioso? Tu veio aqui para curiar, rapaz. Tu nem veio no culto de sexta, porque o pastor veio e tu veio. Tu veio para curiar. O que está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Davi? Volta! Outra coisa: com quem você deixou as ovelhas? Aquelas poucas ovelhas, diz a Bíblia. Presta atenção. Não eram muitas ovelhas. A Bíblia diz que eram poucas ovelhas. Mas Davi, antes de sair para entregar a marmita para os irmãos e chegar no campo de batalha, Davi deixa as ovelhas com guarda. As pessoas, sabe o que elas fazem? Elas estão cuidando de algum departamento da casa de Deus. Elas não estão mais afim daquele departamento. Sabe o que elas fazem? Vira as costas e vão embora. E o departamento, irmão? Como é que fica? Quem você deixou responsável? Quem é o teu discípulo? Quem foi a pessoa que você deixou lá? Sabe por quê? Quem entregou esse departamento na tua mão não foi a bispa, não foi o pastor, foi Deus, foi o Pai que te entregou. Cuida dele. Então Davi tem a preocupação de ir para o campo, de chegar lá para entregar marmita, de fazer outra coisa no outro departamento, mas ter a preocupação de deixar aquele departamento com alguém cuidando das ovelhas. E olha, presta atenção, não são muitas ovelhas. Sabe o que eu aprendo com isso? Davi é fiel, mesmo naquele pouco que Deus colocou na mão dele. Então por que você não entrega seu dízimo? Porque é pouco, mas você não é fiel. Tem que ser fiel no pouco, porque sobre o muito Deus vai te colocar. Se você não sabe cuidar de 4, 5 ovelhas que Deus colocou na sua mão, Deus nunca vai colocar um Israel todo na sua mão. Davi, por você ser fiel aqui no pouco, e por você ter a preocupação de ir para o campo de batalha, e deixar um guarda aqui, deixar uma pessoa responsável para cuidar das ovelhas,
Davi, eu estou abrindo agora a oportunidade para você se lançar, para você ser o novo rei de Israel. Sabe quem está dizendo isso? Não é Saul. Sabe quem está dizendo isso? Não é Abner. Sabe quem está dizendo isso? Não é Eliabe, seu irmão. Quem está dizendo isso é o próprio Deus. Davi, eu vou te dar uma oportunidade agora que vai mudar a história da tua vida. Nós estivéssemos numa igreja Canela, os irmãos já estavam falando assim: fala a Deus, fala a Deus. O que você veio fazer aqui, Davi, seu curioso? Volta, vai para lá, quem mandou você aqui? A resposta de Davi: será que não há razão nenhuma para mim estar aqui? Outra coisa, o Eliabe, o irmão mais velho, olha para Davi como um office boy, olha para Davi como um cuidador de 4 ovelhas. O presbítero Joel, seus irmãos mais velhos olham para você, você como Joel, pai de uma grande família, trabalhador, vai para a igreja, não tem problema. Um dia eles vão olhar para a unção que Deus derramou na sua vida, ainda que não olhem para você, ainda que não reconheçam você. Há uma unção de Deus que Deus derramou sobre a tua vida. Eles não reconhecem isso agora, eles não consideram isso agora, não tem problema, mas há uma unção de Deus que foi derramada sobre a tua vida, no nome poderoso de Jesus. Uma unção que não vai fazer você de um office boy, não vai fazer você de um entregador de marmita, vai fazer você de um grande líder, para a honra e glória do nome de Jesus. O Eliabe olha para ele e diz assim: ele é só um entregador, um apacentador de 4, 5 ovelhas, mas ele nunca vai olhar a unção, porque a unção, irmãos, ninguém olha para a unção que a pessoa tem, olha no sentido assim de invejar, mas não olha no sentido de reconhecer. Mas não tem problema, quem derramou a unção foi Deus, quem deu foi Deus, é Deus que se responsabiliza, é Deus que faz, é Deus que abençoa. Ele derramou uma unção sobre a tua vida, ainda que os teus irmãos mais velhos não reconheçam, ainda que os teus irmãos mais velhos não falem nada para você, não tem problema nenhum. Deus derramou, Cainã, Deus derramou uma unção na tua vida. Alamanda Sudecai, Xarabadara Súbia. Olha só, Saul manda chamar o Davi. Davi vem. Davi fala assim: olha, pode tranquilizar o coração de todo Israel, porque eu vou enfrentar esse gigante, eu vou enfrentar o Golias, esse incircunciso. Aí o Saul diz assim: como tu vai fazer isso? O cara tem 2,90 metros, 3 metros de altura, o cara desse tamanho, olha só, ninguém pode contra ele. Aí o Saul diz assim: tá bom, tu vai, então vai. A responsabilidade é tua, se vira, vai. Aí o Davi está indo. Saul diz assim: Davi, peraí, olha, quem derrubar o gigante, eu vou dar toda a riqueza. Repita comigo: toda a riqueza. Vou dar minha filha, e vai estar isento de todos os impostos. Davi disse: o quê?
Sua filha, isenção de impostos. Aos nossos olhos, né, irmão? Puxa, estourei. Olha, irmão, você deu uma estourada, né, pastor Paulo? Deu uma estourada. Estourei. Davi não quer a recompensa de Saul. Davi rejeita a recompensa de Saul. Por que Davi rejeita a recompensa de Saul? Porque olha a recompensa de Deus. Olha o que Deus dá para Jesus. Eu te dou a minha recompensa, Jesus, por você ter morrido na cruz do Calvário, por todos esses povos, por todas essas nações, por todas essas famílias. Olha a recompensa que eu te dou, Jesus. Eu te dou todo o poder no céu e na terra. Que a riqueza maior do que essa não precisa. Olha, Jesus, eu não vou te dar. Sabe o que eu vou te dar? Eu vou te dar uma noiva. Eu vou te dar minha igreja, Jesus. Eu vou te dar minha igreja. Se Saul estava dando a filha dele, a mulher, eu dou a minha igreja para você. Eu dou a minha noiva para você. E outra coisa, toda família que estiver debaixo da graça está isenta de pagar pela lei, por tudo que a lei diz, por tudo que a lei exige, porque pela graça eles são salvos, eles estão livres agora, não precisa de mais, porque a moeda, a célula que era contra nós, Jesus aniquilou e gravou ela na cruz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, meu irmão, você dá uma glória a Deus aí, por favor. Glória a Deus, coisa linda. Aí olha do seu irmão agora, tu quer a recompensa de Saul? A recompensa de Saul. Ou tu prefere a recompensa de Deus? Diga para ele, você quer a recompensa de Saul? Quer? Ou você quer a recompensa de Deus? Diga para ele, eu vou ficar com a recompensa de Deus. Ela é melhor. Ela é melhor do que a de Saul. Ela é melhor do que a de Saul. Oh, meu irmão, Davi rejeita. Davi não quer, Levi. Ele falou, não quero isso não. Eu vou para a batalha. Tá bom, Davi. Eu vou fazer uma coisa, eu vou te ajudar. Fecha os olhos aí para eu tirar a camisa. Davi, veste as minhas vestes, Davi. Veste o meu manto, Davi, e vai para a batalha. O Saulo fala assim, ô Davi, veste aqui a minha roupa e vai para a guerra. Aí o Davi levanta, Davi. Esse daqui está mais para Saul, que era homem alto, né? E o Davi pequenininho, né? O Davi está ali. O Saul está aqui. Aí o Saul vai dar a roupa para o Davi. Obrigado. Davi veste a roupa. Presta atenção. Davi veste a roupa e vai para a guerra. Quando ele dá os primeiros passos, ele diz assim: não é meu manequim, mano. Não é. Saul, valeu pela tentativa, obrigado, mas isso daí não é minha roupa. O que eu quero dizer com isso, irmão? Isso significa plágio. Você não precisa imitar ninguém. A Gabriela Rocha é a Gabriela Rocha. Você é você. Malafaia é o Malafaia. Eu sou eu. Valdomiro é o Valdomiro. Eu sou eu. Hernan Dias Lopes é ele. Eu sou o pastor Felipe. Augusto Nicodemos é Augusto Nicodemos. Você é o Levi Jacó. Não plagie ninguém. Não faça isso. Não queira colocar em você a roupa do outro. Quando você for para a batalha, para a guerra, não vai. Entendeu? Até parece dar os primeiros passos, até parece que vai, mas depois não. Seja simples, seja você. Todo mundo grita, eu não grito. Eu fui numa igreja outro dia pregar.
porque arraia e aquilo, aquilo outro. Eu falei, meu Deus, me dá graça. E eu não gritava. Para eles a pregação foi, ó, que não teve grito. Vou dizer como o Billy Graham escreveu. Se nas igrejas o povo entendesse que barulho não é conversão, nós teríamos muito mais pessoas salvas do que emocionadas. Pregação não é para mexer apenas com a nossa emoção, é a nossa consciência. Davi vai colocar roupa e não dá. Volta, quando ele vai, não dá, ele diz assim, não dá, vou tirar. Não é meu perfil, não é o meu manequim. Não dá para mim não. Vou dizer uma coisa para você. Nós precisamos abandonar todos os meios humanos para nós conseguirmos vitórias, entendeu? Se o Davi veste a roupa e ele vai para a guerra com a roupa e vence a batalha, a glória é para o homem, a glória é para o Saul. Eu que te emprestei a roupa, você venceu por causa da minha roupa de guerra, você venceu por causa do meu escudo, você venceu por causa da minha espada, você venceu por... Sabe o que Paulo fez para resolver o problema da igreja de Corinto? Que tinha 9 dons, mas era uma bagunça total. Sabe o que Paulo fez? Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 4. Quando eu fui ter com vocês, me arrepio todo. Eu não fui com palavras de sabedoria humana, porque se eu fosse com palavra, um cara que tinha 11 idiomas, estudou nas melhores universidades, fez sua pós-graduação e seu doutorado com Gamaliel, ele disse assim: eu não fui ter com vocês com palavras de sabedoria humana, porque se eu fosse ter com vocês com palavras de sabedoria humana, eu não ia resolver nada daqui da igreja. Vocês estão fazendo a Santa Ceia de qualquer jeito, tem gente, sabe, se prostituindo, tem gente fazendo um monte de coisa. Eu não fui ter com palavras de sabedoria humana, eu fui no poder do Espírito Santo. Foi no poder do Espírito Santo. Sabe o que ele quis dizer? Eu não fui pegar meios humanos, eu não fui pegar coisas humanas para resolver problemas espirituais, para resolver problemas. Não. Eu fui no poder do Espírito, porque só no poder do Espírito para transformar uma situação que está adversa, só no poder do Espírito para convencer alguém, só no poder do Espírito para poder, irmãos, ter a vitória que tanto deseja diante de Deus. É no poder do Espírito, não é em palavras de sabedoria humana. Tem que fazer isso. Não, nós temos que ter essa estratégia, nós temos que ter isso, porque assim, se fizer, vai dar certo. Não, é no poder do Espírito, porque é só o Espírito que convence o homem. Davi disse para Saul: não quero meios nenhum humano. Ele está vindo a mim com espada e com lança, eu vou a ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor dos exércitos, para a honra e para a glória. Davi! Fala, Saul! Que arma que tu vai pegar? Estou acabando, tá, gente? Que arma que tu vai pegar, Davi, para tu ir para a guerra contra ele? Davi disse assim: olha, eu vou com um cajado, repita comigo, cajado, 5 pedras,
e uma funda, né? Irmãos, por que 5 pedras? Diz a minha Bíblia, não sei se qual versão vai estar aí, que diz assim que 5 pedras lisas. Porque as pedras lisas eram tiradas do riacho. Por que, irmão? A água corrente, olha, presta atenção. A água corrente do riacho batia na pedra. Aquela pedra estava, sabe, bruta. Uma pedra, sabe, a água que vinha do ribeiro, do riacho, batia na pedra. De tanta água bater, aquela pedra que era dura, que era rochosa, aquela pedra que era, sabe, ela ia ficando lisa, de tanto a água bater nela. Batia água nela, batia água nela, batia água nela, e quanto mais a água batia, mais deixava a pedra lisa. Você sabia disso, Levi? Batia na rocha, batia na pedra, e a pedra ficava lisa, 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 lisa. Davi vai lá e pega 5 pedras lisas. O que você quer dizer com isso, pastor? A pedra está aqui, ó. Entendeu? Essa pedra veio do mundo, aceitou Jesus. Essa pedra está bruta, muito bruta essa pedra. É ignorante, não respeita os mais velhos, trata a mulher de qualquer jeito. Essa pedra é muito bruta. Aceitei Jesus, beleza. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar água e vou deixar a água lá. Água parada faz algum efeito na pedra bruta? Então por que a Bíblia está aberta no Salmo 91? E por que a Bíblia está aberta no Salmo 23? A água tem que ser corrente. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Jesus disse assim, ó: vós estão limpos pela palavra da verdade. O Espírito Santo ministra no nosso coração e vai, olha, deixando a pedra lisa. A pedra que era bruta, agora ela já não é mais. Sabe por quê? A água está batendo todo dia nela. Bate de manhã, bate de tarde, bate de manhã, bate de tarde, bate de manhã, bate de tarde. Confronta a pedra, entendeu? Com Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas deixa a água bater. A água não pode ser água parada. Água parada dá mosquito da dengue. Água parada dá bicho. Água parada não presta. A água tem que ser corrente. Precisa todos os dias deixar a água correr para lapidar essa pedra. Aleluia. O cara passa tantos anos na igreja e a pedra está bruta ainda, pô. Tu não pode falar com ele, tu tem que falar com ele pisando em ovos, entendeu? Sabe por que a pedra ainda está bruta? Aí Davi pega 5. Sabe por que 5, irmão? 5 significa responsabilidade. Quem tem responsabilidade nunca vai para uma batalha de mão vazia. Quem tem responsabilidade nunca aparece diante de Deus também de mão vazia. Responsabilidade. Havia 5 loucas e 5 só vai subir as. Quem tem responsabilidade de levar azeite, lamparina, de. Por que 5 que ele pega, né? Diz alguns historiadores que Golias tinha mais 4 irmãos. Então Davi leva 5. E se o Golias fugir, ou mata Golias, o irmão quer defender o outro, né? Aí ele mata os outros também.
Mas o 5 é responsabilidade, tá? Por que Davi pega 5 e só usa uma? Por que, Cristiano? Ele pega 5 e só usa uma. Nunca é quantidade e nunca é tamanho. Se você souber usar o pouco que Deus colocou na sua mão, simples, humilde, é o suficiente para você obter grandes resultados. Sabe o que acontece? É que Deus às vezes coloca pouco na nossa mão e a gente faz assim: ah, não, queria que fosse muito. Errado. Não é a quantidade e não é o tamanho. É saber usar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Se você souber usar aquilo que Deus colocou na sua mão, é o suficiente para você obter um resultado grande. Se você não sabe, ô irmão, o cara está perto do riacho. Vou pegar um monte de pedra. Assim. Não é muito, entendeu? É saber usar o que Deus coloca na mão. Aí às vezes a gente diz assim: Deus, se eu ganhasse 6 mil reais por mês, Deus do céu, Deus, eu preciso de uma estourada de 20 e pouco por mês. E os 1.300 que Deus está colocando na sua mão? Você está sabendo usar ele? Você não sabe usar ele? Entendeu? Diz a história, olha só, que os filhos antigamente pediam para as mães pão. Mãe, estou com vontade de comer pão. Aí a mãe fazia o quê? Ela ia a uma certa distância e pendurava o pão. E aí ela falava assim: filho, pega a funda. Se você rodar e acertar o pão, o pão é teu. A mãe fazia isso com o filho desde pequeno. Aí o filho pegava e: ai mãe, eu errei, estou com mal fome, estou até fraco, não consigo nem machucar. Não, filho, continua. Continua, filho. Continua, filho. Continua, filho. Aí o filho ia lá e: acertei, mãe! A mãe falava: pega o pão e come, filho. Aí ele ia lá, pegava o pão e comia. Quando Davi entra no campo de batalha, Davi olha para o gigante, Davi pega a pedra e coloca na funda. Davi, o que você vai fazer, cara? Vou fazer aquilo que papai e mamãe me ensinou. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na face da terra. Honre teu pai e a tua mãe. Não despreze o teu pai, não despreze a tua mãe, porque eles te ensinaram muita coisa. Davi pega e ó, de primeira, caiu o gigante. Vai lá, Davi, a vitória é tua. Davi vai lá, sobe em cima dele, pega a espada dele, entendeu? Davi não está com espada. Davi pega a espada do gigante e corta a cabeça do gigante. Sabe por quê? Porque só a morte pode vencer a morte. Aleluia!
Então, quando a morte está triunfando, dizendo que tudo acabou, Jesus morre na cruz, porque a morte, só a morte para vencer a morte. Jesus morre e Jesus vai lá no inferno, toma a chave da morte do inferno e diz: acabou agora, agora eu tenho controle, agora eu tenho poder, agora eu que dou a vida, eu que tiro, ninguém pode fazer isso. Vamos encerrar. Davi chega com a cabeça do gigante. Olha só, está com a cabeça do gigante na mão. Olha o Saul. Ô Abner, chega aí. Aquele menino lá, rapaz, que está com a... Ô irmãos, vocês sabiam que quando o Davi vai para a batalha e o Golias olha para o Davi, o Golias pensa que Davi é homossexual por causa do que ele era ruivo? Diz a história que ele pensou que ele era cão, o outro aí vem com uma madeira para cima de mim, por acaso sou cachorro. Ele, esse rapaz aí, isso daí deve ser. A história diz que ele julgou Davi ser isso, sabia? Aí ele diz assim: Saul, aquele menino lá, aquele jovem, ele é filho de quem? Quem é o pai dele? Parece que Saul não conhece o Davi. Ele é filho de quem? Ao Abner, ô Saul, eu também não sei de quem que ele é filho. Jovenzinho aí, eu não sei não de quem que ele é filho. Aí vem o Davi. Aí o Saul: você é filho de quem? Olha a resposta de humildade. Eu sou filho do teu servo Jessé. Não acredito. Saul fica chocado. Sabe por quê, irmão? Porque só conhece Davi como músico. Só conhece Davi como adorador. Entendeu? Eu te pergunto agora: como é que o inferno te conhece? Como é que o inferno te conhece? Vocês lembram dos filhos de Céfalo lá? Paulo a gente conhece, Apolo também, mas você a gente não sabe quem é. É que a partir de hoje eles não vão mais te conhecer desse jeito. Assim diz o Senhor para você. Porque a partir de hoje eles vão te conhecer como um lutador. Eles vão te conhecer como um derrubador de gigante. Eles vão te conhecer como uma pessoa diferente. Não vão te... Ah, eu conheço sim. Ah, o carinha ali que cortava cabelo, ele mesmo. Ah, quem é? É aquele cara lá que mexe com obra. Ah, os porteiros. Aquela igreja só tem porteiro, pô. Os porteiros do prédio. Vai no Itararé para você ver, só tem porteiro de igreja. Porteiro de igreja, presidente Wilson, Itararé, porteiro de igreja. Não. A partir de agora, vão te conhecer diferente. Você não conhece quem é Saul? A partir de agora, vocês vão conhecer um lutador. A partir de agora vocês vão conhecer um derrubador de gigante. A partir de agora vocês vão conhecer uma pessoa que não retrocede. Vocês vão conhecer uma pessoa agora que não tem medo.
Vocês vão conhecer agora uma pessoa que enfrenta tudo e todos para defender a causa do povo de Deus. Vocês vão conhecer agora uma pessoa que defende o Evangelho, que defende o Senhor Jesus, que defende o seu povo, que defende Israel, que luta por Israel, que briga por Israel, que zela pela igreja, que luta pela igreja, que ama a igreja. Vocês vão conhecer uma pessoa assim a partir de agora. Não vão conhecer mais apenas um cara que canta no culto, uma mulher que levanta a mão, uma mulher que exalta a Deus. Não, a partir de agora vocês vão conhecer uma pessoa diferente. Fique de pé, por favor.